Pensa numa situação extrema. Ser espancado em público, jogado na cela mais escura de uma prisão e acorrentado. Qual seria a nossa reação? A história de Paulo e Silas em Filipos, que a gente vai desvendar agora, nos mostra uma resposta tão, mas tão inesperada que chegou a abalar os alicerces da própria prisão. É sobre um poder incrível que nasce bem no meio do sofrimento. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o coração dessa história. Ela nos lembra que uma fé de verdade, aquela que não se abala, geralmente não aparece nos dias de sol, mas sim nas noites mais escuras da nossa vida. A experiência de Paulo e Silas é a prova viva disso. Então, vamos lá. A nossa jornada vai ter 6 paradas. A gente começa com a chegada deles em Filipos. Depois, vamos ver o conflito que virou tudo de cabeça para baixo. Aí a gente entra na parte pesada, da prisão, e vê a reação incrível deles no meio da escuridão. Em seguida, o terremoto milagroso e, por fim, o legado impressionante que nasceu daquela noite. Bom, tudo começa quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, lá na Macedônia. Era a segunda viagem missionária deles e eles estavam entrando em um território totalmente novo para a mensagem que carregavam. E logo de cara, já um baita desafio. Filipos era uma colônia romana importante, cheia de militares aposentados, um ambiente bem rígido, sabe? E o mais crucial, não tinha uma sinagoga. Para eles, a sinagoga era sempre o ponto de partida. Sem ela, era como começar do zero em um lugar que não era nada amigável. E é justamente nesse cenário complicado que a missão deles dá uma guinada que ninguém esperava. Uma guinada que leva direto para o conflito que é o centro de toda essa história. É aqui que eles encontram uma jovem escrava. Ela era explorada pelos seus donos porque, supostamente, tinha um espírito que adivinhava o futuro. Dia após dia, ela ia atrás deles, gritando quem eles eram. E olha, o que ela dizia era verdade, mas a intenção por trás era péssima, sabe? Era um espetáculo que acabava distraindo todo mundo da mensagem real que eles queriam passar. E aqui acontece o ponto de virada. Paulo, já incomodado com aquela situação toda, se vira para ela e, com toda a autoridade, expulsa o espírito em nome de Jesus. Ele simplesmente liberta a jovem daquela opressão. Um ato de compaixão e de poder. E aqui a gente vê a hipocrisia em estado puro. De um lado, a motivação real dos donos da moça, a grana. Eles perderam a fonte de lucro. Mas na hora de acusar, o que eles dizem? Que Paulo e Silas estavam causando baderna e espalhando costumes ilegais. Uma mentira, claro, feita sob medida para jogar a multidão contra eles. O resultado dessa acusação falsa foi imediato, foi brutal e, acima de tudo, completamente injusto. A sequência dos fatos é de arrepiar. Sem direito a julgamento, eles são arrastados, humilhados e açoitados na frente de todo mundo. Depois, são jogados na parte mais funda e escura da prisão. E, para piorar, os pés deles são presos no tronco. É muito importante a gente entender o que era esse tronco. Ele não servia só para imobilizar, não. Era um instrumento de tortura mesmo. A posição forçada, com as pernas abertas, causava uma dor constante, uma agonia que se somava às feridas abertas dos açoites que eles tinham acabado de levar. É exatamente aqui, no fundo do poço, que a história deixa de ser uma tragédia para se tornar um testemunho de fé inacreditável. Vamos ver o que eles fizeram dentro daquela cela? O relato bíblico é muito específico. Ele diz, por volta da meia-noite. Ou seja, no auge da escuridão, no momento mais profundo da noite, que era um espelho perfeito do sofrimento deles, algo extraordinário acontece. E isso aqui é brilhante. Pensa na escolha deles. Em vez de lamentar, eles oravam. Em vez de gritar de dor, eles cantavam hinos a Deus. E não era um sussurro, não. O texto diz que os outros presos estavam ouvindo. O louvor deles se tornou uma mensagem poderosa para todo mundo naquela prisão. E essa atitude de adoração, que nasceu no meio da dor, não ficou sem resposta. O céu respondeu de um jeito que, nossa, abalou a prisão inteira. Do nada, sem nenhum aviso, a resposta de Deus vem com força. Um terremoto violento que sacode a prisão até os alicerces. Com o tremor, todas as portas da prisão simplesmente se escancaram. E o mais incrível, não só as correntes de Paulo e Silas, mas as de todos os prisioneiros se soltaram. Foi uma libertação completa. Um sinal claro e inconfundível do poder de Deus agindo ali. Imagina o desespero do carcereiro. Ele acorda no meio do caos e vê as portas abertas. Na lei romana, se um prisioneiro fugisse, o guarda pagava com a própria vida.
Para ele, era o fim. O suicídio parecia a única saída para evitar uma morte vergonhosa. Mas aí, Paulo grita lá de dentro, avisando que ninguém tinha fugido. Esse gesto de misericórdia, somado ao milagre que ele acabou de ver, quebra o carcereiro por dentro. A pergunta dele muda completamente de foco. Não é mais sobre como salvar a pele, mas sobre como salvar a alma. Ele percebeu que estava diante de algo muito, muito maior. E agora, para fechar, vamos ver como aquela noite terrível não foi um ponto final, mas sim o começo de algo lindo e que durou muito tempo. Esse quadro resume tudo de uma forma muito poderosa. Cada pedaço do sofrimento deles foi transformado em algo bom. O açoite levou à conversão do carcereiro. A prisão levou à salvação da família dele. E a humilhação no tronco resultou na fundação de uma igreja inteira. O impacto foi imediato e duradouro. Uma nova igreja nasceu naquela noite, baseada não em tijolos, mas em famílias transformadas. E essa comunidade de Filipos se tornou uma das maiores parceiras de Paulo, apoiando e sustentando suas viagens futuras. E é com essa reflexão que a gente termina. Paulo e Silas não podiam controlar as circunstâncias, a injustiça, a dor, mas eles puderam controlar a própria resposta. E essa escolha de louvar no meio do caos não só os libertou, como transformou a vida de seus inimigos e deu início a um legado de fé que ecoa até hoje. Se essa análise te fez refletir, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias como esta.